o Júnior falando aí de vários que estão enfermos, né? A Márcia Ronalda no YouTube falou: trabalho num posto de saúde e tem muitas pessoas reclamando dos mesmos sintomas. E são sintomas fortes, que duram dias. Temos que nos cuidar e seguir orando um pelos outros. Então, temos que nos cuidar mesmo. Não é fácil, ao mesmo tempo, o que fazer, né, nesse cuidado. A gente precisa estar atento aí, tomar os cuidados, pelo menos os cuidados básicos aí, para que nossa imunidade não caia. Meuzinha foi no hospital, né, Marcão? Foi fazer exame lá, né? Consulta. Isso, tem que consultar mesmo, tá certo. Olha só que interessante, né? Estamos vivendo um momento muito bom aqui na igreja, muita coisa acontecendo, muitos discipulados, muitos cursos, muitas atividades. E eu fico pensando, né, o quanto Deus está trabalhando aí com transformações, com cura, com redenção. E eu fiquei pensando sobre o seguinte: a ação de Deus, ela é vista sempre assim no coletivo, né? Nós vemos a ação de Deus quando tem aquele culto bonito, quando acontecem algumas coisas assim, a gente vê a ação de Deus. Mas a ação de Deus, ela na verdade, ela começa no indivíduo. Primeiro ela atinge as pessoas, que aí sim, ela de alguma maneira acaba atingindo a todos, né? E eu quero ler um texto com vocês, muito conhecido, um texto de Lucas, capítulo 19, se você puder abrir a sua Bíblia lá, Lucas 19, eu vou ler na versão da NVT, Lucas 19, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10 ali, Lucas 19, do 1 ao 10, e eu quero ver com os irmãos hoje, exatamente a seguinte questão: como experimentar uma verdadeira transformação. Como podemos experimentar a transformação de Deus? Esse texto é um texto que fala de transformação, a gente já pregou nesse texto várias vezes, né? Volta e meia alguém prega nesse texto, porque ele descreve muito bem os passos de transformação de alguém, de uma pessoa. Então vamos ler aqui Lucas 19, do 1 ao 10, eu vou ler, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Gosto muito desse texto. Esse texto ele remete, para quem frequenta a igreja desde criança, esse texto remete a muita coisa da infância, né? Eu já lembrei da musiquinha, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Eu lembro disso e a gente cantava, né? E eu nunca fui muito grande, né? Então sempre me identifiquei com esse texto aí, né? Eu nunca fui quase um anão, mas também nunca fui grande, né? Mas é muito interessante porque esse texto ele fala de uma pessoa que encontrou transformação. Eu acho interessante que ele não era qualquer um. Ele era um cara que estava numa posição de destaque na sociedade. Os publicanos, eles eram homens que trabalhavam para o governo romano. Mas olha só, esse negócio de destaque, né? Quando foi quarta passada, acho que foi quarta passada, ou foi na outra, não me lembro, fizeram uma homenagem para os primeiros legendários aqui de Curitiba, do Paraná, né?
Porque cada legendário, que cada homem que vai, ele recebe um número. Então, o meu número é 11.500. Então, os primeiros que foram pegaram essa numeração 11.000. Hoje já está em 60 e poucos mil. Então, quem pegou 11.000 e alguma coisa, que são mais ou menos uns 15 homens, receberam uma homenagem na Câmara Municipal dos Vereadores. Aí eu fui lá, né? Parecia a gente até, né? Aí chamaram, sentei na mesa, estava como autoridade lá, pastor Nildo compõe a mesa, né? Aí eu sento lá na frente. Antes disso, eu fiquei na sala do vereador lá. Gente, sabe quando você se sente assim, nossa, eu só virei gente hoje, né? Chega a ser engraçado, porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei que eu sou só eu, né? Mas aí alguns que não me conhecem, olhando assim, até achava que é grande coisa, mas na verdade é igual, continua sendo igual. Zaqueu era só um homem que pecava, mas devido ao tipo do pecado que ele tinha, qual era o pecado de Zaqueu? Qual era o erro de Zaqueu? Primeiro erro de Zaqueu, ele era judeu e trabalhava para o governo que tinha invadido, então trabalhava para o inimigo, então ele era considerado traidor. Mas não só isso, além de trabalhar para o inimigo, ele ainda era corrupto. Ele ainda roubava, ele ainda tirava o couro do povo, ele não apenas trabalhava para outro exército, ele tirava. Então ele era um homem comum, mas todos olhavam com ele, na posição de importância que ele tinha, mas com as atitudes erradas que ele tinha. Ele estava condenado ao inferno. Esse era Zaqueu. Zaqueu era um homem, poderíamos dizer o seguinte, que ele conquistou o mundo, mas estava perdendo a alma. Me dê um exemplo de alguém que conquistou o mundo. Falem para mim aí, algum homem hoje que conquistou o mundo. Alguém falou ali. Elon Musk. É o mais rico do mundo hoje, não é? Se não é o mais, é o cara. Eu lembro, durante muitos anos, quem era o cara era Bill Gates. Ainda tem muito dinheiro, mas não é o mais hoje. O dono da Amazon também, se não me engano, é um cara que conquistou muito. Quando a gente olha em Curitiba, quem são os magnatas? Pastor, eu queria falar essa palavra magnata, né? Quem são os magnatas de Curitiba, os cheios da grana de Curitiba? Quem são as famílias? Eu lembro que no interior não tinha esse negócio de família. Não, porque fulano é da família dos Pereira, né? Fulano, não, na minha terra era dos Jamil. Eram uns turcos que tinha naquela terra lá, e eles controlavam a fronteira lá. Então, eles eram os fortes, todo mundo falava. Se tinha aquele sobrenome no negócio, mas continua sendo homem. Se ganha o mundo, mas perde a alma, adianta alguma coisa? Lembram da parábola? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O problema é isso, que às vezes a pessoa ela só quer conquistar algumas coisas e ela não experimenta essa transformação. Como que a gente pode experimentar a transformação? Esse texto, ele traz algumas coisas interessantes, e o versículo 3 diz assim: ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Primeiro passo para alguém experimentar a transformação, ela precisa eliminar as barreiras, ela precisa identificar aquilo que está junto com ela. Eu lembro que eu falei sobre isso há um tempo atrás. A gente precisa identificar as barreiras que nos atrapalham de chegar até Jesus. O que é que te atrapalha de viver uma mudança de vida? O que atrapalha para o seu casamento ser transformado? O que atrapalha de você ser um bom filho, ser um bom pai ou uma boa mãe? O que te atrapalha? Quais são as barreiras? A gente precisa identificar elas. Porque se eu não identifico quais são as barreiras, eu continuo do mesmo jeito. Quais são as limitações? Eu acho interessante que Zaqueu, ele olha e ele reconhece: eu tenho baixa estatura, eu não consigo olhar por cima. Existia uma barreira, existia a multidão que estava diante dele. Quais são as barreiras que te atrapalham de viver uma mudança de vida? O que te atrapalha? O que de alguma maneira está te impedindo?
Quantas pessoas elas deixam de vir à igreja porque elas estão com seus olhares fixos nos outros. Por exemplo, a barreira de Zaqueu era a multidão. Às vezes a gente não consegue olhar para Jesus porque a gente está olhando para as pessoas. Eu chego na igreja e falo assim: mas se for para ser igual fulano, eu prefiro nem ir. Ou então a pessoa vem para a igreja, começa a frequentar, daí um dia, e vocês me perdoem que às vezes eu estou muito focado, eu preciso ali falar com a Silvia, aí eu vou lá falar com a Silvia: oi Silvia, e aí eu falo o que eu preciso falar e esqueço de falar com a Dani que está do lado. Às vezes eu não vejo, não é maldade, não é que eu sou metido, não, às vezes eu não vi. Então você fala assim: ô pastor, estou aqui. Aí eu vou falar assim: me desculpa. Mas daí a pessoa, em vez de ela falar alguma coisa, ela sai assim: pastor, não me cumprimentou, nunca mais eu vou nessa igreja. Estava do meu lado, falou com a pessoa do meu lado, você acredita que me ignorou, se fez que não me viu? Não, gente, eu não vejo mesmo. Se eu não comentar, porque eu não vi. Então, isso às vezes é motivo para alguém parar de seguir a Jesus. Porque por algum motivo, alguma coisa aconteceu, ele olhou para pessoas. E vou dizer, se você olhar para pessoas, você vai se desanimar. Porque as pessoas, elas erram mesmo. As pessoas são falhas mesmo. É claro que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode. Eu tento hoje me concentrar em tentar ver mais coisas assim, mas a gente erra, as pessoas erram. Então, eu não posso ficar de olho no erro do outro, eu preciso olhar qual é o meu foco. O meu foco é Jesus. E tem a multidão entre eu e Jesus, que está me atrapalhando de ver Jesus. Eu descubro maneiras de continuar olhando para Jesus e não focando na multidão. Se Zaqueu tivesse ficado onde estava, olhando para a multidão, ele nunca chegaria em Jesus. Enquanto a gente ficar olhando para as pessoas, nós nunca vamos chegar em Jesus. Eu acho interessante que Zaqueu, ele decidiu não amar esse mundo. Ele decide isso, porque amar esse mundo pode ser uma barreira. Quando ele diz assim, eu acho muito legal isso, quando ele fala assim: mestre, eu vou ressarcir todo mundo, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas ele abriu mão, ele estava abrindo mão da posição dele, dos recursos dele para seguir a Jesus. O amor às coisas desse mundo, elas podem nos prender de uma maneira que a gente prefere esse mundo que é passageiro, ao invés de preferir Jesus. E quando nós fazemos isso, nós fazemos de uma maneira que nós deixamos Deus de lado. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se o quê? É muito forte esse texto. E eu acho interessante que o texto chama de adúlteros. O que significa adúltero, gente? A palavra adúltero. Quem é que adultera? Adúltero pode ser quando a pessoa pega um documento e faz uma alteração no documento, certo? Isso, ela fez essa mudança. Quem mais é chamado de adúlteros? Para quem mais é aplicada essa palavra, adúltero? Fulano adulterou. Relacionamento conjugal. Porque ele troca a esposa, troca o esposo por outro. Ele adulterou, ele mudou a coisa ali. É interessante que Deus está chamando de adúlteros, porque estão trocando ele, estão traindo ele. Porque a relação, como a gente falou domingo, né? A relação nossa é de igreja, é da noiva com o noivo. Essa é a ideia. Então, quando diz isso, está dizendo que todas as vezes que a gente decide se tornar mais amigo do mundo, nós nos colocamos como inimigos de Deus, porque nós estamos traindo Deus. Essa que é a ideia. E isso se torna idolatria na nossa vida. Eu lembro de umas mulheres
muito ricas, que os maridos participavam do contrabando lá do Mato Grosso do Sul, e elas frequentavam a igreja, e o pastor disse para elas assim: vamos orar para o marido de vocês se converter e deixar essa vida? Elas falaram: não, pastor, não precisa orar não. E eu lembro que elas não queriam que os maridos deixassem a vida do crime, porque se deixasse, a vida boa delas ia acabar. Isso mesmo, Jonas, elas eram madames, sabe? Aquele estereótipo mesmo de madame, daquela que vai ter mordomo e tem tudo, essas eram elas. Frequentavam a igreja, não sei se dava dízimo, eu acho que não davam, não sei, não lembro disso, era criança, mas eu lembro disso, delas não quererem que os maridos entregassem a vida a Jesus, porque elas perderiam o recurso. Gente, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo, e isso pode ser uma barreira. Quando o dinheiro se torna uma barreira, se torna um problema. Como que a gente pode experimentar uma verdadeira transformação, ver isso acontecer na nossa vida? O versículo 4, ele diz assim: por isso, correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Eu acho interessante, né, quando diz que Zaqueu, ele corre na frente, e ele dá um jeito de se aproximar de Jesus, porque ele queria algo a mais, ele estava buscando de verdade. Existem diversas pessoas que vão à igreja regularmente, dezenas acompanham o culto online. Podemos dizer que tem pessoas que se tornam amigos do Evangelho, mas nunca buscam Deus de verdade. Eu me lembro de um rapaz que frequentava uma célula na minha casa, um pequeno grupo na minha casa, lá em Paissandu, e um dia, ele era casado com uma mulher da igreja, e ele participava toda semana do nosso pequeno grupo. E um dia uma mulher olhou para ele, uma mulher da igreja, e falou assim: meu irmão, me conta uma coisa, você é o que hoje? Que você é evangélico? De que igreja que você é? Porque ele nunca ia na igreja, mas estava sempre no pequeno grupo. Aí ele falou assim: eu sou um evangélico não praticante. Aí eu nunca tinha ouvido isso, a gente deu muita risada com ele. O que ele estava dizendo ali? Eu quero me comprometer com a igreja, com Jesus, até esse ponto. Eu vou na reunião, mas é o máximo que eu faço. Quantos homens a gente tem que vem na segunda-feira? 30% dos homens que vêm aqui são visitantes. Não, nem são visitantes mais, porque ele vem o ano inteiro, participa, mas ele não se envolve mais do que isso. Talvez no encontro das mulheres aconteça uma realidade muito parecida, mas não se envolve mais do que isso. Eu acho que esse é o grande desafio para a gente experimentar a transformação. A gente precisa se envolver completamente com Jesus e buscá-lo intensamente. Quer ver? Olha esse texto de Jeremias 2,13. Jeremias 2,13 é muito legal. Ele diz assim, ó: o meu povo cometeu duas maldades. Olha as maldades que o povo cometeu. Primeira, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Eu acho muito interessante que quando ele diz duas maldades, mas elas se completam, né? A primeira maldade, abandonaram a Deus. A primeira maldade foi essa. Mas a segunda maldade, que não apenas abandonaram ao Senhor e se afastaram, elas procuraram preencher e colocar outra pessoa no lugar de Deus. Eles não precisavam se afastar de Deus, porque Deus é a fonte de água. Mas é como se eles falassem assim: essa água aqui não está matando a minha sede, eu vou cavar uma nova cisterna, vou fazer um outro poço, vou fazer uma outra maneira para eu ter a minha água. Eles estão fazendo o mesmo pecado de Adão e Eva, porque o pecado de Adão e Eva é: não coma dessa fruta, porque se você comer vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. É como se eles dissessem: eu não preciso de Deus. Todas as vezes que você se afasta de Deus, todas as vezes que alguém se afasta de Deus, ela está dizendo assim: eu não preciso de Deus. Sabe o que é cisterna rachada? É uma caixa d'água furada. Acho que é a melhor maneira da gente entender hoje. Não consegue reter a água, não tem como.
Eu lembro que tinha uma época que estava faltando muita água aqui em Curitiba. Lembra quando estava tendo racionamento de água aqui? Que a cada 2 dias, ficava 2 dias sem, daí vinha um e tal. Aí foi nesse período que a gente mudou para a nossa casa, e aí a caixa d'água lá era aquela caixa d'água de amianto. Aí eu mandei trocar a caixa, só que eu pedi para colocar 2 caixas d'água, não só uma. Eu acho que 2 de 500 ou 2 de 1.000, não sei. Só sei que eu mandei, o pedreiro falou assim, mas você não precisa, é muita água. Daí eu falei, mas eu prefiro muita água do que ficar no dia da economia lá, não poder tomar banho direito, né? Porque toma aquele banho rapidinho assim, né? Tudo bem que não é para ficar gastando, eu sei, mas a ideia era só para não ficar na necessidade. Aí a gente colocou as 2 caixas d'água. Como é bom quando chega o aviso da Sanepar, tal dia não vai ter água, e a gente não se preocupar, porque para a gente, nós temos água. É a mesma coisa aquela pessoa que ela se afasta do Senhor, e quando ela se afasta do Senhor, quando vem alguma dificuldade, ela se desespera, porque ela não tem ao Senhor. Aquele que tem ao Senhor, ele fica triste, ele se preocupa, mas ele não precisa do desespero, porque ele continua tendo água. Eu fui no velório do irmão da Dalila, que faleceu essa semana. Estava com câncer, foi desde janeiro que descobriram, né, Dani? Acho que foi de janeiro, né, que descobriu, né? Descobriu que ele estava com câncer e rapidamente, gente, já não teve mais condições e segunda-feira ele faleceu. E o velório foi numa igreja quadrangular, lá no Capão da Embuia. Gente, que velório abençoado. Olha, de verdade, assim, com todo respeito à família, se a pessoa não soubesse que era um velório, ela podia achar que era uma festa de aniversário. Quando eu cheguei assim, sabe quando o pessoal está tudo conversando, alegre, aí a Dalila foi abraçar a esposa estava assim, não, eu estou em paz, porque ele está com Jesus. Nesse momento ele deve estar agarrado em Paulo, porque ele gostava tanto de Paulo. Ele deve estar lá brigando com Pedro, que Pedro era muito turrão, e ela brincando com o que ela achava que o marido estava fazendo, porque ela estava em paz, porque ela tinha água. Quando nós temos água de verdade, nós não passamos sede. Quando a pessoa se afasta de Jesus, ela passa sede. Olha o que diz o Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis, eu coloquei na tradução antiga, mas pode deixar nessa mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Naquela tradução ali, coloca aí para a gente. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Vejam, essa é a ideia. Nós precisamos buscar ao Senhor com toda a nossa alma. Eu quero fazer essa pergunta a você. Pense aí. Você tem buscado Jesus, buscado ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento? Ele tem sido uma prioridade na sua vida? Ou você está preocupado mais com outras coisas que vão roubando isso? Terceiro, como que nós podemos experimentar uma transformação do Senhor? Nós precisamos buscar e decidir seguir a Jesus. Eu busco a Jesus, mas quando eu encontro, eu preciso decidir, tomar uma decisão em ficar com Ele. Versículo 6, lá do texto de Lucas, diz assim: sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. Quantos vivem, gente, em cima da figueira e nunca aceitam um convite? Porque ele subiu na árvore, né? Ô Zaqueu, o que você está fazendo aí em cima, rapaz? Desce. Quantos já subiram na figueira para ver Jesus, mas não decidiram, não aceitaram o desafio de servi-lo? Anos na igreja, mas fogem do batismo, não acham que pode servir, continuam olhando Jesus passar, acham lindo, mas não aceitam o convite. Veja, ir atrás de Jesus, vamos fazer uma comparação, tá? Só para a gente ficar mais fácil para a gente entender. Imagine que a figueira onde Zaqueu foi, seja a igreja, tá? Então ele vai na figueira
para ver Jesus passar, e ele está lá, olhando Jesus passar. E aí vem o convite: vem, Zaqueu, eu quero ir na sua casa. É mais ou menos o que acontece todos os domingos na igreja. Você vem ver Jesus, e aí Jesus fala com você: oi, quero ir para sua casa, eu quero ir embora daqui com você. Quantas vezes a gente vem, assiste Jesus passar, mas deixa Jesus na igreja e vai embora sem ele? Quantos chegam aqui na igreja, ouvem algo abençoador, mas ali no estacionamento já começa a quebrar o pau com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos. E Jesus parece que já ficou aqui, né? Acho que Jesus fala assim: não vou entrar nesse carro não, que está feia a coisa aí, né? Eu fico pensando, quantas vezes a gente apenas quer ver Jesus passar e não quer se comprometer com o chamado dele, porque ele continua nos chamando, ele continua nos chamando. E agora eu não estou falando aqui de aceitar Jesus, eu estou falando de viver para esse Jesus, de caminhar com esse Jesus, porque às vezes Jesus tem incomodado a gente a dar passos diferentes do que a gente já deu, e a gente não faz isso. Zaqueu, ele recebeu perdão dos seus pecados, ele foi restaurado, ele recebeu redenção. Esse foi Zaqueu. Mas por quê? Porque Zaqueu, ele tomou uma decisão por Jesus, uma decisão de segui-lo. O texto vai dizer que enquanto Zaqueu se levantou, disse: Senhor, eu vou dar metade das minhas riquezas aos pobres. Ou seja, ele começou a viver aquilo que agora que ele tinha aprendido. Efésios diz assim, Efésios 4, do 28 ao 30, diz assim, porque agora Zaqueu aprendeu o que era o evangelho, ele decidiu de fato caminhar com Jesus. Paulo está dizendo assim, quando a gente entrega a vida a Jesus: quem é ladrão, o que tem que fazer? Pare de roubar. Se é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Ou seja, cristianismo, seguir a Jesus, não significa apenas um dia eu levantei a minha mão, aceitei Jesus e vim para a igreja. Seguir a Jesus tem a ver com uma vida de caminhada com Jesus. E essa vida de caminhada com Jesus significa abandonar hábitos anteriores. Eu preciso olhar tudo aquilo que não agrada a Jesus, que eu carregava antes, eu preciso abandonar. E agora eu faço a pergunta a você: o que você precisa largar? Quais são as ações práticas que você precisa ter para experimentar uma transformação profunda do Senhor? No gabinete, por causa que a gente atende as pessoas, a gente acompanha muitas mudanças, né? Pessoas que precisavam abandonar o cigarro, pessoas que precisavam abandonar a bebida alcoólica, pessoas que precisavam abandonar a fofoca, pessoas que precisavam parar de falar palavrão, pessoas que precisavam aprender a cuidar dos filhos, a amar os filhos, pessoas que precisavam aprender a perdoar, homens e mulheres que precisavam de novo ter o casamento restaurado, porque é um processo. Caminhar com Jesus é um processo de constante mudança, não é de um dia para o outro, é progressivo. Talvez a gente precise olhar para a gente hoje e dizer assim: até aqui, quanto foi que eu mudei na minha vida? Então faz essa pequena reflexão aí, de 0 a 10, 10 sendo a santidade perfeita, e 0 o pior dos mundos, o começo da sua vida cristã. De 0 a 10, são 10 degraus, qual degrau que você está hoje? 1,5, pastor. Não, se você começou a caminhar há pouco tempo, talvez seja 1,5 daquilo que você quer, mas talvez você diga assim: pastor, estou no 7º degrau, bênção de Deus.
independente do degrau que você disser, de 0 a 10. Pensou? De 0 a 10. Ainda falta degrau. E eu descobri que toda vez que eu chego num determinado degrau, eu descubro que, na verdade, é longo aquele degrau para eu caminhar nele, para chegar no outro. Porque o degrau ele também tem uma caminhada nele. Porque o processo de vida cristã é um processo de crescimento até o momento que eu vou ser levado ao céu. Eu não ficarei perfeito aqui, continuarei tendo pecados aqui, mas eu fico crescendo. Como que a gente experimenta transformação? Nós identificamos aquilo que pode estar nos impedindo, nós de alguma maneira buscamos Jesus, nos decidimos segui-lo firmemente. Coloca para a gente o finalzinho lá do texto, o versículo 9 e o 10 de Lucas 19, diz assim, ó: Jesus respondeu, quando Zaqueu se levanta ali e fala, eu vou fazer isso hoje. Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. E a última fala de Jesus é, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Com essa palavra, a gente precisa sair daqui essa noite. Veja, a missão de Jesus é buscar e salvar os perdidos. Eu sou um perdido que Jesus buscou e salvou. Você também, porque você foi alcançado pela graça. Mas isso não pode parar em nós. Se Jesus veio para salvar e buscar os perdidos, nós seremos o canal de bênção disso. Teve um pregador que ele estava muito entristecido porque surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem para Israel, nos lugares onde Jesus andou. Quem aqui teria vontade de fazer uma viagem dessa, ir lá nos lugares que Jesus andou? Amém, eu também. Só que quanto que é um negócio desse? É carinho, né? Eu tenho vontade, na hora que eu vejo o preço, passa a vontade, né? É tipo isso. E esse homem, ele chorou muito, ele pediu a Deus, e Deus me manda ofertas, eu quero muito ir e tal. E aí Deus não deu. E ele estava muito triste, daí um dia orando, daí eu não sei se ele sonhou ou se ele entendeu no coração, eu não lembro a história completa, mas ele conta que Jesus falou com ele o seguinte, rapaz, sabe qual que era o meu sonho? O meu sonho, Jesus falando para ele, o meu sonho era subir a favela tal. Esse cara era carioca. Aí, mas como assim, Jesus? Ele falou assim, o importante não é você pisar onde eu pisei. O importante é você pisar aonde eu nunca pisei. Eu nunca vou andar lá com os meus pés, porque agora eu dependo dos teus pés. É os teus pés que vão subir essa favela. E se os teus pés subirem, eu também vou subir. Onde você for. E eu fico pensando que essa mensagem, quando a gente olha para esse processo de transformação, se nós vivemos transformação do Senhor, não pode parar num bilhete de passagem comprada no céu, para o céu, que a gente guarda no bolso, e um dia a gente vai chegar no céu. É buscar e salvar o perdido. Onde Jesus precisa colocar os pés dele? Quem é que precisa do nosso abraço, que vai ser o abraço de Jesus? Nós somos o abraço de Jesus, os pés de Jesus que chegam, a voz de Jesus que acalma, porque Ele usa as nossas vidas. Nós não somos Jesus, mas nós somos usados por Jesus, e através de nós, Ele vai chegar. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa experimentar essa transformação, assim como o Zaqueu experimentou, mas mais do que isso, mais do que experimentar a transformação, que nós possamos ser canal de bênção, para que outros também sejam transformados. Pai amado, nós agradecemos, Pai, pela sua graça, sua misericórdia, e queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus, porque nós pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe transformação na vida de cada um aqui, e que possamos, ó Deus, dar passos em direção ao outro,
em direção, ó Deus, às transformações que o Senhor pode fazer na vida do outro, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Cuida de cada um aqui, é no nome de Jesus que oramos. Amém.